Então é um assunto que bate cedo em casa. Mas o que é que está acontecendo com os nossos jovens? Eu quero cobrir 4 coisas com vocês essa noite. Quero falar sobre os fatos, e eu vou falar do suicídio de adolescentes como uma patogenia. Tem algum médico ou médica aqui hoje? Eu vou usar um vocabulário médico para tratar, porque eu acho que, apesar de não ser doença, mas o que nós estamos vendo hoje é como se fosse algo da natureza de uma epidemia silenciosa. Eu não sou o único que acha isso. Tá? Então eu quero falar sobre essa patogenia. Eu vou falar sobre o beco e a sinuca. Beco, para quem lembra, para quem leu Jean-Paul Sartre, é uma obra dele, é uma peça escrita, uma obra literária, na qual ele descreve uma situação de alguém que está no beco, de alguém que está encurralado diante de um muro que não pode ser. Na verdade é uma pessoa que está na prisão esperando o momento do seu fuzilamento e em desespero total vê que não tem saída nenhuma, é o beco. E a sinuca todo mundo sabe o que é, né? Quando a gente entra naquela encrenca que a gente sabe que se ficar o bicho pega, come, se correr o bicho pega. É quando a gente diz, estou numa sinuca de bico. Existe essa expressão aqui? Não tem, né? Então. Aí eu quero falar com vocês sobre a prescrição. E, estranhamente, nós estamos acostumados a reduzir a confessionalidade dentro do Mackenzie, para quem não é do Mackenzie, e para vocês que são meus colegas do Mackenzie, saibam que nós cometemos um gravíssimo erro quando nós reduzimos a confessionalidade ao ensino de valores. Porque alguém não precisa ser crente para ter valores. Agora, valores só fazem sentido se Jesus Cristo de fato é Senhor. Mas valores, por mais importante que sejam, não são a essência da cosmovisão cristã. A essência da cosmovisão cristã é ter Deus como ponto de referência de tudo. E os valores decorrem disso. Às vezes a gente acha que ensinar valores é o suficiente, porque ensinar valores é seguro, porque a gente pega gente com várias crenças diferentes e vai concordar com os valores. Não rouba a borrachinha, esse lápis não é teu, compartilha o giz de cera, não puxa a trança da marinha, e aí vai, não lesa o Banco do Brasil, não rouba a Petrobras, não dá pro... vou parar por aí, senão vai ficar embaçado. Mas esses valores, eles são comuns a toda a humanidade. Eles são resquícios da lei de Deus gravada no coração, e alguém não precisa conhecer a redenção em Cristo para concordar com os valores. Então a gente quer usar os valores como denominador comum. Mas sem Jesus Cristo, nenhum desses valores faz sentido. Por exemplo, por que a lei dourada? Faça aos outros o que você deseja que eles façam a você. Foi Jesus que ensinou, né? A lei dourada, a lei do amor. Que sentido ela faz se Deus não existe? Se eu e você somos frutos da evolução, se o que existe é matéria, se nossa vida termina quando a gente tiver 7 palmos no chão, e se tudo que a gente conquistar é por diferencial evolutivo, por que é que eu vou querer fazer com você o que eu quero que você faça comigo? Na verdade, se você for mais forte, tiver mais poder, eu faço para você o que for preciso para que você me deixe em paz, me recompense. E se for o contrário, eu piso à vontade. Não faz sentido. Nenhum valor ético faz sentido sem Cristo. Mas reduzir a confessionalidade a valores é um problema. Nessa questão específica do suicídio de adolescentes, a ideia de que a nossa posição confessional se reduz ao ensino de valores é como você dizer que o melhoral é uma parte crucial do tratamento do câncer. Não vai por aí que é feia. Eu quero falar sobre confessionalidade sendo mais do que só o ensino de valores. Não desprezo o ensino de valores, mas precisa ir além. E finalmente eu quero terminar dando um prognóstico, dizendo para vocês que eu acho que tem possibilidades boas e que sim, a gente tem um diferencial competitivo no ensino confessional.
e uma posição única para ensinar os outros que são confessionais como trabalhar na prevenção do suicídio de adolescentes. Mas antes, para mim não correr o risco de ficar falando de uma coisa que a gente nem sabe se é real, vamos falar um pouquinho sobre os fatos. Porque de acordo com o que diz uma das fundações bem importantes no mundo, que investe muito dinheiro, e que chama, alguém tem alguma ideia do porquê que chama The Jason Foundation, a Fundação Jason? Porque Jason tirou a própria vida. Menininho, jovem, filho de pais muito ricos, que não conseguiram entender por que uma criança com tanto futuro tiraria a própria vida. E isso mexeu tanto com eles que eles criaram uma fundação dedicada ao estudo, à pesquisa e ao entendimento do suicídio de crianças e adolescentes. E deram o nome do filho, Noah. Naquela atitude que diz aconteceu comigo, mas que não aconteça com outros. E o que é afirmado por eles é que os pais e os educadores precisam entender que é de fato uma epidemia silenciosa e ela já está acontecendo há muitos anos nos países desenvolvidos. No finalzinho fui eu que acrescentei. Ela já tem raízes no nosso contexto e elas deveriam nos assustar. E não assustam. Agora, o desafio de falar de um tema como esse é, eu não quero alarmar. Lembra que eu falei, ainda bem que não tem adolescentes e crianças aqui? Porque eu não quero dar ideia para quem não teve a ideia ainda, né? Você pode botar coisa na cabeça da criança. No contexto de igreja isso acontece muito, né? O jovem na reunião de oração da mocidade diz, irmãos, eu quero que vocês orem comigo para Deus me ajudar a resistir à tentação, porque eu estou olhando muito para a irmã fulana e achando que ela fica muito bonita de costas. Na semana seguinte tem 10 pedindo perdão pela mesma coisa. Ele deu a ideia para todo mundo, né? Então é a mesma coisa aqui. Esse é um tema que você tem que tomar cuidado para não sugerir. Tá? E o perigo é a gente alarmar a coisa e sair falando dele como se fosse o todo. Mas só por isso não quer dizer que não seja um problema sério. Agora, para chamar alguma coisa de epidemia silenciosa, a gente precisa ver se os fatos de fato correspondem a isso. Mas uma coisa, não esquece. Tem coisas que não podem ser prevenidas. Existe prevenção segura contra o câncer? Não, porque eu botei a palavra segura ali dentro, né? Existem coisas que eles suspeitam que pode diminuir suas chances de ter câncer e tal. Mas não tem um jeito de você falar. Existe prevenção segura contra acidentes? A gente fala campanha de prevenção de acidentes. Só quer dizer toma mais cuidado. Mas algumas coisas podem ser completamente prevenidas, certo? Gravidez de adolescentes é prevenível? Dá para prevenir? Tá. Realmente, se não fizer, não vai ter filho. Só teve uma adolescente que teve e foi a obra do Espírito Santo. Graças a Deus. Tá? Agora, o suicídio é uma dessas coisas que pode ser, em grande parte, prevenido. Raramente acontece sem sinais de aviso, sem coisas que você possa fazer a respeito. É muito raro acontecer suicídio de adolescente que depois pessoas não digam dava para ter percebido, dava para ter percebido. Então se torna crucial dar uma considerada. Vamos lá, alguns fatos para vocês. É sempre difícil para o adulto entender o que é que leva uma criança jovem a tirar a própria vida, tanto futuro pela frente e tal. Muitas vezes as pessoas dizem, não, é que na fase da adolescência é uma fase de transição, então existe confusão, é natural. A gente dá desculpa, não, é natural na adolescência que haja uma confusão de identidade, uma confusão quanto às coisas, e esse estado então pode, mesmo se isso for verdade, o que nós precisamos é aprender a conversar abertamente com os nossos adolescentes. Especialmente porque eu creio que uma das causas do aumento de suicídio é a sociedade completamente louca na qual nós estamos querendo que essas crianças cresçam. Completamente incoerente, neurótica, uma cultura
na qual as mensagens que são passadas são confusas, uma mistura com a outra, são conflitantes. E é preciso que se converse e se aprenda a conversar. Professores, pais precisam entender que os adolescentes, em certos momentos, assim como adultos também, olham para o suicídio como se fosse uma saída. E se a gente aprender a entender isso e ouvir, talvez então a gente possa saber como é que se busca auxílio. Vamos lá, alguns dados concretos. Segunda maior causa de morte entre os jovens nos Estados Unidos. Tá? Primeiro eu vou dar para vocês estatísticas americanas. Segunda maior causa de morte nos Estados Unidos entre os jovens de 10 a 24 anos de idade. Isso é uma pesquisa do Centro para Controle de Doenças, um projeto especial que tem esse acróstico, o SCARS. É uma pesquisa que é feita anualmente com todos os alunos de todas as escolas públicas dos Estados Unidos. Segunda causa de morte. Também é a segunda maior causa de morte entre adolescentes na idade entre 12 e 18. Por que eu botei os dois dados? Porque o de cima inclui universidade, ele é uma amplitude maior. Então, de 10 a 24 é a segunda maior, e mesmo se você fechar só entre os anos da adolescência, 12 a 18, também a segunda causa maior. Mais adolescentes morrem por suicídio nos Estados Unidos hoje que por câncer, doença cardíaca, AIDS, doença congênita, infarto, pneumonia, gripe, doença pulmonar, todas juntas. Vocês sabiam disso? No anualmente tem a média nos últimos 10 anos é de 3.470 plus, mais para cima disso, tentativas de suicídio por jovens do ensino médio nos Estados Unidos. Se você levar em conta o que seria o nosso Fundamental 2, a estatística seria ainda maior, o número seria maior. 4 de cada 5 adolescentes que tentaram suicídio manifestaram sinais prévios claros. 4 em 5, 80% dos que tentaram, se alguém tivesse sabido ler os sinais, podia ter intervido. Já pensou? Se a gente dissesse que tem uma doença que dá para prevenir, que dá para impedir, em 4 de cada 5 casos de exposição, a gente não ia fazer alguma coisa a respeito? Vamos lá. Em 2007, a média de morte de adolescentes por suicídio nos Estados Unidos foi de 9,6 para cada 100 mil. Isso é morte, isso não é tentativa de suicídio, isso é a morte por suicídio. Em 2011, já havia subido para 10,9 para cada 100 mil. Eu não consegui confirmar a estatística, por isso não pus aí, para não deixar registrado algo que eu não tivesse confirmado. Mas me parece que em 2016 já subiu para próximo de 12 para cada 100 mil. Sabe o que isso significa? Significa um crescimento enorme. Então, de fato, dá para falar, não é uma curva permanente, é uma curva ascendente. E essa é a tendência. As estatísticas quanto à tentativa de suicídio, no caso de alunos do ensino médio, onde os dados são os mais concretos, elas são mais assustadoras ainda. 15,8% de todos os alunos das escolas públicas americanas que precisaram... É o seguinte, como é do Departamento de Saúde americano, é obrigatório, é como todo mundo faz. Então, todo mundo que estuda em escola pública nos Estados Unidos tem que fazer esses questionários, é obrigatório. Tá? Então, nós não estamos falando de uma estatística por amostragem, nós estamos falando de algo que pegou o todo da população. Olha só, 15,8% afirmaram que já contemplaram suicídio. 12,8% disseram que já chegaram a fazer planejamento para o suicídio. 7,8% tentaram suicídio uma vez ou mais. E 2,4% fizeram tentativas de suicídio fortes o suficiente que eles precisaram de hospitalização. Agora, não vou encabular vocês, não vou perguntar quantos de vocês, quantos de nós aqui
já não enfrentamos um momento no qual nós nos perguntamos se o fim da nossa própria vida não era o caminho mais fácil. Mesmo na adolescência. O que nos arrebenta quando a gente vê o caso do suicídio de adolescentes e crianças é o desperdício. Para qualquer um é desperdício dizer eu vou pôr fim à minha própria vida. Porque Deus nos ensina algumas coisas. Por exemplo, vocês conhecem as 3 palavrinhas mágicas que todos vocês deviam saber o tempo inteiro? Conhecem? Tem 3 palavrinhas mágicas que a gente tem que lembrar o tempo todo. Elas vêm da esperança que a palavra de Deus nos traz. Mas é um jeito bem útil de lembrar. Elas funcionam quando você estiver no fundo do poço. Mas elas também funcionam para manter a gente humilde quando a gente estiver assim, no topo da montanha, com a coroa na cabeça e todo mundo aplaudindo. Sabe quais são, né? É fácil. Isso vai passar. Não existe tribulação que não vá passar. Não existe momento de aparente glória humana que não vai passar. É transitório. O que não passa é a graça de Deus. Mas o triste é ver crianças, para quem vai passar tão rápido alguns dos dramas, e nesses dramas fazerem aquilo que é uma solução terminal de vida. Os adultos às vezes ficam mais espertos. Karl Jaspers, grande filósofo existencialista, apregoava que a morte e o suicídio era a única forma legítima de auto-autentificação do ser humano. Era o berro e o grito contra o nada. Que a coisa mais autêntica que um ser humano podia fazer era tirar a própria vida. Mas quando ele ensinava isso na universidade, na qual ele morreu de velho, os alunos perguntavam por que o senhor está aqui ainda. Ele falava, porque isso daqui por enquanto é uma teoria na minha cabeça, eu não tenho certeza e não quero correr o risco de estar errado. Mas o que arrebenta a gente é ver crianças achando que acabou tudo quando seria tão fácil mostrar que não. Agora parece que as estatísticas brasileiras vão ser muito diferentes, né? Então deixa eu dizer para vocês, em números absolutos, foram 2.898 suicídios, não tentativas, de jovens de 15 a 29 anos. Aí no Brasil, o mapa da violência, que é o documento mais completo que a gente tem para isso, não segregou. Então ele está botando jovens, 15 a 29. Mas são 2.898 em 2014. De acordo com o mapa da violência. Lembra? Lá nos Estados Unidos era 3.000 e poucas tentativas, né? Tá certo que a faixa etária era um pouco menor. O Brasil tem a 8ª taxa mais alta de suicídio no mundo. Vocês sabiam disso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a 8ª taxa mais alta de suicídio no mundo. A gente está acostumado a ouvir falar das crises de suicídio que acontecem no Japão, em outros lugares, onde a sociedade é tão afluente que as pessoas se desesperam, não tem mais... Mas no Brasil é 8ª. Hoje de manhã, indo para o aeroporto, eu estava ouvindo a CBN falando sobre o caso, a epidemia de suicídio no campo que está acontecendo. De lavradores, homens e mulheres que tomam agrotóxico como método de escolha. Uma reportagem sobre isso daí, sobre essa crise que está acontecendo e que está virando tão comum. Mas em 12 anos a taxa de suicídio na população de 15 a 29 no Brasil subiu de 5,1 para cada 100 mil habitantes. Lembra dos números americanos? Vamos comparar. Subiu de 5,1 para 5,6 em 2014. Tá? Um aumento de quase 10%. De cada 10, uma criança a mais conseguiu suicidar. Em 1980, a taxa de suicídio na faixa etária de 15 a 29 era de 4,4 para 100 mil. E chegou a 4,1 em 1990 e 4,5 em 2000. Se você comparar isso então com os 5,6 em 2014, você vai descobrir um crescimento total no período de vida que a maior parte de nós aqui experimentou. Tá? Eu chutaria que até os mais novos aqui, se não nasceram na década de 80, nasceram de 90. Porque não tem muita gente novinha. Talvez algumas das mulheres aí, eu estou olhando, tem só 18, 20 aninhos, tá? Mas o resto não. 27,2% de crescimento.
A gente fala, no mapa da violência, fala da criminalidade, fala de tudo isso daí, mas o crescimento de 27,2% é muito. Nos estados do Centro-Oeste isso é curioso. Eu não consegui para o Tocantins estatísticas específicas, mas nos estados do Centro-Oeste a taxa de suicídio de jovens é maior do que no Sudeste. Algumas pessoas acham que as estatísticas são enviesadas por causa do suicídio entre indígenas, mas eu não creio que a população indígena é estatisticamente tão significativa para enviesar todo o estudo. É óbvio que você deve estar pensando, mas espera aí, nas nossas escolas a gente não tem visto isso. Ah, que bom. Eu sei por quê. Vou falar um pouco sobre isso. E é isso que a gente precisa confirmar. Mas eventualmente a gente vai enfrentar isso. E é bom estar pronto. O ideal seria que a gente conseguisse nunca ver isso no nosso meio. Mas se não fizer nada, vai ver, eu garanto. Porque nós precisamos aprender algumas coisas bem específicas sobre o assunto. Só para vocês verem, lembra daquelas taxazinhas? Mato Grosso do Sul e Amazonas tem taxa mais alta que a dos Estados Unidos, mais alta que a da Inglaterra, mais alta que a da Alemanha, mais alta que a da Noruega de suicídio. 13,6 no Mato Grosso do Sul e 11,9 nos Estados Unidos. O 13,6 ali é fora da curva. Isso significa, não é porcentagem, é 13,6 mortes por suicídio de jovens entre 15 e 29 para cada 100 mil habitantes. Não é para cada 100 mil jovens, é para cada 100 mil habitantes da população, esse número de jovens. Mas qual que é a patogenia? De onde vem essa doença? O que é que está fazendo acontecer isso? Bom, essa é a questão que, sem a compreensão que a fé nos dá, fica difícil entender. E as pessoas ficam perplexas e elas vão procurar causas sociais. Então, é fácil dizer, por exemplo, não, suicídio acontece por causa de bullying, suicídio acontece por causa de baixa autoestima, mas todas essas desculpas que se dão, elas são fatores que contribuem. Mas o que é que faz realmente, na essência, com que essa situação cresça? Porque a pergunta não é por que alguém suicida, não é por que um adolescente suicida, é porque isso é uma tendência crescente. Essa é a nossa preocupação. Porque a gente não pode impedir que aconteça, porque sempre vai acontecer e vai escapar aqui e acolá. O que a gente pode é reverter uma curva ascendente, para que ela seja uma curva descendente. E eu creio que a patogenia é porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Eu creio que é isso. Eu creio que existe uma inversão moral e nós estamos experimentando as consequências de um pecado. O homem sempre cometeu isso. Isso aqui foi escrito para os romanos, tá? No Império Romano sempre foi o problema do pecado, da rebelião. Mas a Bíblia nos dá a ideia de que à medida que a história da redenção progride, há uma separação, de certa forma, entre as manifestações da graça especial do Evangelho que vai salvando, mas a Bíblia não nos dá a ideia de que o mundo vai ficar melhor, tá? Pelo contrário, ela fala explícita que quando estiver chegando no final dos tempos, o amor vai ter esfriado do coração de muitos. Mas a gente separa, isso é coisa para a escola dominical, isso é coisa para o sermão do pastor, mas a gente não olha para a nossa sociedade e entende que junto com o aparente desenvolvimento que a história traz, existe também um agravamento da rebelião essencial do coração humano. E se a gente não começar por aí, a gente perde de vista o fato de que nós estamos sendo... Eu não falei de uma série do Netflix? Vou falar de outra então. Vocês têm Netflix, né? Tem. Pastor Roberto, Vera, vocês têm também? Não? Tem outra série no Netflix aí, que eu estou fazendo uma referência jocosa a ela. Qual que é? Olha lá o desenhozinho. Bota para funcionar a cabeça. Qual que é? Não sei. Stranger Things. Quem aqui já assistiu Stranger Things? Não tem um mundo de ponta cabeça ou um mundo de cabeça para baixo? Dependendo de onde do Brasil você é, você usa a expressão, as duas estão corretas.
Lá não tem a ideia de que tem um mundo de cabeça para baixo? Pois o nosso mundo é um mundo de cabeça para baixo. E está ali um mundo de cabeça para baixo. E a dama negra, a feiticeira ali está olhando e vendo e se agradando ao mundo de cabeça para baixo. E quisera Deus as pessoas ainda olhassem para nós e dissessem: aqueles que viram o mundo de ponta cabeça estão chegando até aqui. Porque para quem está de cabeça para baixo, quem vira o mundo de ponta cabeça fez o quê? Botou de volta do jeito que devia ser. Lembra em Atos? Aqueles que viram o mundo de ponta cabeça estão chegando até aqui. É porque eles estavam desvirando o que está do avesso, o que está de cabeça para baixo. Mas o mundo está dessa maneira. Existe uma inversão moral dominante no nosso meio. Ela triunfou. Acabou o debate, acabou a discussão sobre isso daí. Para o mundo lá fora, alguns pontos não são mais para ser discutidos. O quê? Vocês pensaram que a discussão ia parar com o aborto 20 anos atrás, 30 anos atrás? Algumas pessoas já avisavam: depois do aborto vem a eutanásia. Já não se discute eutanásia, já tá, os lugares que não legalizaram ainda vão fazer em breve. Aí vem a questão de fluidez de identidade sexual, né? E essa daí, num prazo de 3 anos, dominou o país de tal maneira que até no nosso meio tem gente querendo discutir a questão. E com certeza você disse: não, agora chegou no limite, né? Agora quando não é mais homem, não é mais mulher, não sei o quê. Agora quando uma moça diz: eu quero tomar hormônio, fazer cirurgia para eu virar homem. Mas por quê? Não é por causa da minha sexualidade, é porque essa é a minha identidade, porque sexualmente eu gosto de homem. Mas como assim? Não, eu quero virar homem para poder ser um homem gay. Aí vocês pensam que vai parar por aí? Alguém viu o que a Maria do Rosário falou hoje no Congresso? Não? Ela está entrando com um projeto de lei para que o Estado reconheça o relacionamento afetivo transespécie. É um pouco mais literal que isso. Falando das práticas lá do sul de onde ela é. Mas eu não vou ser indelicado aqui. Onde vai parar? Existe uma inversão moral, e essa inversão moral fincou 3 coisas que estão na cabeça da gente, estão no suco que você bebe, estão na água que bebe. E às vezes parece que a nossa fé em Cristo Jesus não transcende para as outras áreas intelectuais da nossa vida. A gente assume pressupostos desta linha quando a nossa fé diz que isso é impossível. A primeira delas é o naturalismo. A ideia de que o universo é o fundo de toda a realidade. Por exemplo, os fatos são o que eles são. Se você disser que os fatos são absolutos, você botou os fatos atrás de Deus, como pano de fundo para Deus. Então Deus é obrigado a obedecer os fatos? Não, Ele é a fonte dos fatos. Todos os fatos são frutos dos pensamentos e desígnios dele. Os fatos não têm autonomia, nem independência de Deus. Por trás dos fatos está o quê? A vontade de Deus. Mas a gente começa a cair dentro do naturalismo e pensar que os fatos, a realidade concreta da natureza, são a última coisa. E se a natureza é final, então o Criador é nada mais do que um emoldurador do que já existia, ou alguém. Mas se Deus é o Criador e está por trás, a natureza não é última. Eu não posso cair no naturalismo. Ah não, mas em assuntos de fé eu não sou naturalista, mas no resto eu sou naturalista. Esquizofrenia, viu? O outro é a ideia de autonomia. Está casado com esse naturalismo a ideia de que eu, como ser humano, sou o legislador final de todas as coisas. Porque se os fatos, e a realidade dos fatos, é o imponderável e o implacável ao qual até Deus deve se submeter, quem é que vai julgar, por exemplo, se Deus está sendo coerente com os fatos ou não?
Eu ponho assim, quem tem coragem de falar? Quem é que vai ser o juiz se Deus é justo ou não é justo? Na cabeça de quem pensa assim, eu. Eu uma vez estava numa discussão e uma pessoa queria a todo custo que eu dissesse que que ia acontecer com todos os natimortos, os que foram abortados, bebês que morreram muito novinhos. E eu não queria responder porque a Bíblia não me dá com toda clareza. Eu tenho minhas suspeitas, mas a Bíblia não diz de forma declarada. E a pessoa insistindo, eu virei para ela e falei: minha irmã, se eu chegar no céu, descobrir que todo mundo que morreu bebê, que morreu no útero, está todo mundo lá, que pela graça de Jesus Cristo eles foram resgatados do útero sem saber, eu vou dar glória a Deus. Mas se eu chegar no céu e descobrir que Deus faz churrasquinho com eles, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um garfo. Com tristeza no coração. Sou horrível, eu falei para chocar, né? Sou horrível, mas Deus é o juiz final. Ela falou: não, se eu chegar no céu e ver Deus fazendo churrasco com as criancinhas, eu não quero saber dele, eu quero ir para o inferno. Ótimo. Essa foi a mentira do Eva. Viagem. Foi quando a serpente disse para Eva que Eva seria aquela que julgaria o que era e o que não era a verdade. Diz que isso faria dela igual a Deus, porque nós fomos chamados para sermos submissos a Deus. Nós não temos autonomia, nós temos ação e responsabilidade. Mas a lei vem de Deus. Ele é o regente de todas as coisas. Ele rege as leis da natureza, ele rege as leis dos relacionamentos. E a terceira inversão moral que existe é relacionada ao Estado. Quando você abre mão da crença em algo transcendente, qual é a única coisa com que a família começa a desandar? A igreja perde sua razão de ser. Se você abraça naturalismo, abraça a autonomia humana, se você abraça esse humanismo, qual é a única instituição que tem razão de ser? Ela ocupa o lugar de Deus. Em teoria política a gente chama isso de estatismo. O Estado começa a chamar para si o referenciamento de todas as predicações, a regulação de todos os relacionamentos. Em vez do Estado ser submisso a uma lei maior que ele, o Estado em si passa a arrogar para si mesmo ser o mediador de todos os seres humanos. Então o Estado define o que é família, o Estado define o que é igreja, o Estado define, com certeza, nessa breve discussão, que eu não vou me aprofundar aqui, já dá para vocês verem sinais do quanto nós estamos sofrendo na nossa sociedade essas três coisas: a idolatria do Estado, o pressuposto da autonomia humana e o naturalismo dominante no nosso meio. Eu não vou ter tempo para cobrir completamente o primeiro capítulo de Romanos, mas leia o que diz ali. Ele diz: porque o ser humano, tendo conhecimento de Deus, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou pelas coisas criadas, mas tendo o conhecimento de Deus, ele se recusa a ser grato e a responder em adoração e culto, e como consequência ele vira bobo, ele vira tolo, incapaz de julgar as coisas como elas são. Ele passa a olhar para o mundo de uma forma enviesada. Eu vou contar uma história para vocês, mas já com meu pedido de desculpas, tá? Porque eu não sei, tem uma questão de regionalismo no Brasil, eu não sei o termo androginar, quão ruim ele é aqui. Na maioria dos outros lugares ele é um termo aceitável para alguém que desmulheca ou alguma coisa assim, porque ele é um termo um pouco mais polido e educado. Vocês já ouviram a expressão? Não. É de andrógeno. Alguém androgenou, alguém deixou a sua... Pois é. Um pastor, amigo, foi pregar numa cidade, no Rio de Janeiro, e um amigo em comum levou ele para ver um lugar lindo, 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 que é onde o pessoal pula de asa delta. Uma montanha linda no topo, assim, de uma pedra, dá para você ficar em pé e ver a Baía da Guanabara inteirinha. E aquela beleza, aquele mar é maravilhoso. E ele estava lá olhando, e esse pastor lá convidado, mais velho, mais respeitoso. E o pastor olhou e falou: meu irmão, isso aqui é um perigo. Um perigo. O
o cabra vem aqui e não explode em louvor e reconhecimento de Deus, ele vai androginar. Porque ele estava fazendo uma leitura de Romanos 1. Por quê? Porque Romanos 1 fala: se recusando a reconhecer a Deus, se tornam nulos nos seus próprios pensamentos. Passam a adorar a criatura no lugar do Criador, naturalismo. Passam a acreditar que eles são juízes finais de todas as coisas, autonomia, e se unem e não só fazem essas coisas, mas aprovam aqueles que o fazem, que fazem essas coisas, e daí finalmente diz o quê? E Deus então os entrega a uma disposição reprovável, e eles começam a cometer torpezas entre si, homens com homens e mulheres com mulheres. Está escrito isso específico lá, então quer dizer, não é tão loucura assim, né? Engraçadinho, mas é o que Romanos fala. A inversão começa, nessa rebeldia contra Deus. O que tem rebeldia contra Deus a ver com o suicídio de adolescentes? Vou piorar um pouco para vocês. Vou falar que a filosofia tem a ver com o suicídio de adolescentes também. Essa é uma palestra que eu dou mais delongada em outras situações, eu não tenho jeito de fazer, mas eu vou cobrir bem rapidinho para vocês. Essa palestra é sobre 7 grandes mestres que governam o mundo de suas covas hoje, que já morreram, já estão frios na cova, mas o efeito deles é tão dominante na cultura da nossa sociedade, que nós ainda somos governados por esses defuntos filósofos, primariamente. E a gente não percebe que todos eles têm em comum um comprometimento com o naturalismo, com a autonomia humana e com o estatismo. Todos eles. Tá? Deixa eu cobrir de forma rápida. Depois daria até para detalhar cada um deles e tal, mas eu não vou fazer isso pelo tempo. Mas os 7 caras que hoje estão dando as cartas são, em primeiro lugar, Charles Darwin. Ele avançou e popularizou o princípio de que a evolução explica a origem das espécies. Então não precisa de criador, a natureza se desenvolve sozinha. Mãe natureza, é tudo explicado como um processo, e isso resolve o problema. Não resolve, por isso que Darwin odiava discutir o olho humano, o rabo do pavão, coisas que tinham que ter sido eliminadas pela evolução, porque não tem uso até o momento em que está completamente ajustado. A gente chama isso de argumento do fine-tuning. Enquanto não está completamente ajustado, eles não funcionam. Como que eles não foram eliminados durante a fase não funcional deles? Deveriam ter sido. Mas não é só isso, é mais que isso. Até mesmo se fosse comprovado que Darwin tinha descrito que a teoria dele descrevia ou funcionava para descrever certos fenômenos de derivação, ele desenvolveu essa teoria para tentar provar que não é necessário postular um criador. Ele parte da premissa de que o mundo é autoexistente e de que a matéria é eterna. Tá? E a gente hoje vê a influência dele presente em todos os campos. Agora, vocês sabem que a gente tende a pensar que o darwinismo é mais influente só nas ciências que são chamadas as ciências duras ou as ciências biológicas, né? Eu vou contar alguns segredos para vocês. Primeiro, é muito difícil você achar pessoas comprometidas com o darwinismo dentro de áreas como física, como matemática, coisa assim. Ali é raro. Mas vocês acham que tem mais evolucionista darwinista nos departamentos de biologia da universidade ou de sociologia? Interessante, né? Nas ciências humanas que a influência do darwinismo ficou mais forte de tudo. Tá? Então ele governa. Mas tem um outro cara que é menos conhecido. Os pastores aqui todos conhecem, é um colega nosso, pastor e filósofo, Søren Kierkegaard. Mas Kierkegaard foi a primeira pessoa que argumentou que a fé é uma subjetividade e que o caminho para a verdade é totalmente subjetivo. Isso vai permitir, por exemplo, que faça sentido quando Kant diz que a única ação, Immanuel Kant, um outro filósofo, que tem sentido é aquela que totalmente emana de mim sem qualquer influência de fora. Para o Kant é assim, pastor Renato. Para o Kant é assim. Por que você ama a sua esposa? Ou ela, por que você me ama? Se você disser alguma razão, você apanha.
Você tem que falar, não há razão, eu simplesmente te amo. É uma expressão de dentro para fora. Agora, lógico, né? Eu expus aí o Kant, eu tenho que dar uma boia salva-vidas. Eu descobri, eu estudei bastante para descobrir qual é a resposta perfeita para dar para esse curso. Também, se você virar para eu te amo porque você é bonita, te amo porque é inteligente, alguma coisa, também dá encrenca, não dá? A única resposta, homens, presta atenção, a única resposta segura é: existem tantas razões pelas quais eu te amo que eu não consigo enumerar. Então não é kantiano, não é sem razão, mas são tantas que eu não lembro todas. Se tentar, eu vou esquecer alguma. Karl Marx desenvolveu e promoveu o historicismo dialético materialista, que hoje domina todo o nosso pensamento social. Qualquer um de vocês que estudou numa universidade, me permita dizer, eu estou falando isso daí para vocês, como especialista da área, com bom conhecimento de causa. O que suco, o veneno, o cheirinho do Darwin, do Kierkegaard, do Marx, está em todos nós. Existe um pouquinho de marxismo em todos nós. A influência foi tão grande que a gente não sai sem estar afetado. Tá? É quase que impossível, a não ser quando a gente conscientemente resolve estudar, compreender e rejeitar. Então, chega o livro do Sistema Mackenzie de Ensino, lá para a chancelaria fazer a varredura final e dar a chancela, e aí no livro tem lá, no livro de geografia, um quadrinho, para pensar. Será que Deus criou o mundo para que pessoas tenham propriedade privada sobre a terra, ou a terra deve sempre pertencer àqueles que produzem para o bem comum? Sistema Mackenzie de Ensino, currículo cristão, uma porcaria de um quadro ali que nega o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Deus nos deu a terra, que Deus deu a terra para famílias, que Deus criou modos para que aqueles que perdessem a sua terra tivessem recuperado a sua terra no ano do jubileu. Porque Deus garante isso. Porque do Senhor é a terra. Mas não tem jeito, aquele marxismo está lá metido no meio. Em todas as áreas. O outro, pouquíssimos de vocês, só meus colegas pastores aqui vão reconhecer Julius Wellhausen. Mas o efeito dele é muito forte, porque eles afetaram quem pensa sobre teologia. Wellhausen foi a primeira pessoa, ele iniciou aquilo que é chamado de crítica, de alta crítica. Ele aplicava a visão marxista no entendimento do desenvolvimento da Bíblia. Então é o seguinte, na verdade o Antigo Testamento era a luta entre os sacerdotes, os profetas, os deuteronomistas e os reis. E eles brigavam entre si, era uma luta de classe por domínio. Então todos os textos da Bíblia precisam ser entendidos como parte de um conflito de classes, para ver quem ia ter direito de definir a nação de Israel. Isso foi o Wellhausen que começou. Isso é o que a gente chama de teologia liberal. Teologia liberal não é um cara que fala, não, ele é de uma teologia liberal, ele toma cerveja. Isso é outra história. Quando a gente fala teologia liberal, a gente está falando daqueles que não creem que a Bíblia é proposicional e normativa. Mas o argumento intelectual que eles usam para isso é exatamente aquilo que começou com Wellhausen. Sem Julius Wellhausen nunca teria tido um Bultmann, nunca teria tido um Tillich, nunca teria tido todos esses outros caras. Então ele tem uma influência grande quando se trata disso. O outro, Sigmund Freud. A influência dele na nossa cultura é tão grande, eu nunca me esqueço de ouvir o Daniel Filho. Alguém lembra quem é o Daniel Filho? Diretor. Não? Daniel Filho. Diretor de novela mesmo. De ver uma entrevista com ele, no qual o repórter pergunta para ele: qual é o seu objetivo? O que você está tentando alcançar com as suas novelas? E ele disse: eu queria que nas minhas novelas eu comunicasse para as pessoas de uma forma artística e não explícita que a vida consiste numa luta entre Eros e Thanatos.
e que Thanatos vai vencer no final, mas que o nosso esforço é para que Eros pelo menos tenha alguns momentos de triunfo e de glória. E eu crio minhas novelas para comunicar isso para a sociedade. Psicanálise freudiana. Está influenciando a cultura, a gente bebe isso na água, a gente vê isso nos programas de TV, depois a gente não entende por que a gente quer interpretar a vida desse jeito. Aí a gente fala asneiras, né? Por exemplo, vira e fala, não, o seu problema é que você tem uma baixa autoestima, você tem que pensar mais a respeito de você mesmo. Mas a Bíblia fala que cada um pense de si mesmo como convém. Como convém quer dizer que não pode ser menos nem mais, tem que ser adequado. Mas a Bíblia também fala que é para eu pensar mais dos outros do que de mim mesmo, não fala? Aí a gente usa aqueles argumentos, né? O Wellhausen vem ajudar a gente, que a gente vem e fala, mas a Bíblia fala no próximo como a ti mesmo, então você precisa se amar primeiro. Ah, vá torcer a Bíblia em outro lugar. Porque o que Jesus estava falando não é ama-te primeiro para depois amar os outros. Ele estava falando, ama o próximo como se fosse você. Você já cuida do seu corpo, você se alimenta, cuide do próximo como se fosse você. É outra história. Mas a gente compra isso e a gente acha que nosso problema é autoestima e não o pecado. A gente acha que toda essa visão de vida acaba sendo influenciada. Nem sempre de uma forma puramente freudiana, porque muitos desses caras não influenciaram por aquilo que fizeram, mas influenciaram porque eles ditaram a agenda para quem veio e discutiu com eles depois. Então tem muita gente que opôs esses caras, mas continua lidando com os problemas que eles deixaram, com a agenda que eles deixaram. Então eles continuam dando as cartas. Tá? Então muito da psicologia hoje não é analítica, não é freudiana. E nós nunca devemos, como crentes, se você me perguntar, pastor Davi, o que você acha da psicologia? O que eu acho da matemática? Primeiro, psicologia é um rótulo genérico. Se você quer saber o que eu acho das escolas de psicologia, eu acho coisas diferentes a respeito de escolas diferentes. Porque existe diferença entre escolas dentro das psicologias tão grandes quanto entre o cristianismo e outras visões de mundo. Existem escolas que falam coisas contrárias. Existem escolas que dizem que todos os problemas humanos se resumem a dramas intrapsíquicos. Tradição analítica. Existem outras escolas que dizem que todos os dramas humanos, na verdade, são falta de condicionamento adequado. Tá? Então a pergunta não é essa. Ninguém é contra uma área de estudo. O estudo da psique humana é muito importante. E mesmo o estudo acadêmico. Diga-se de passagem, psique significa o quê? Alma, não é mente. Psique é uma palavra grega que significa alma, palavras do Freud. Vocês querem que eu cite aí em alemão? Psique ist ein Wort über sein in Deutsch Ziel. Nunca faço isso para um nome de metido, mas essa questão é tão discutida pelos outros. Freud, no original, quando ele passa a usar o termo psique para efeito científico, diz: psique é uma palavra grega que se traduz para o alemão como alma. Portanto, tratamento psíquico é tratamento da alma. É lógico. Por que é que chega nas nossas bandas traduzido da seguinte maneira? O livro do Freud, no português, diz assim: psique é uma palavra grega que para o português se traduz mente. Portanto, tratamento psíquico é tratamento mental. É o positivismo básico nosso. É o cienticismo brasileiro. Essa influência é muito forte. E esse outro, vocês conhecem? Esse vocês precisam conhecer. Senhoras e senhores aqui, esse daqui é crucial. Você acha que Piaget fez estrago? E olha, em algumas coisas Piaget realmente não contribuiu, tá? Existem críticas que devem ser feitas. E seguidores de Piaget criaram um construtivismo mais bagunçado ainda. Mas Piaget não era um pedagogo. Piaget era o quê? Um psicólogo do desenvolvimento infantil. A pesquisa dele era para entender o desenvolvimento mental da criança. Não como se ensina a criança. Mas esse cara, John Dewey, é o pai do progressivismo pedagógico no mundo. Tá?
Ele deu as cartas até para Piaget. Porque foi ele que disse: o professor é o transformador da sociedade, e o professor é aquele em cujas mãos está a responsabilidade de tomar crianças ingênuas, criadas por pais preconceituosos, e transformá-las em cidadãos que são devolvidos para a sociedade, para a criação da nossa nova sociedade. Que não é muito diferente do que Platão queria fazer quando ele discute na República como crianças deviam ser educadas, ou como se fazia em Esparta. Mas a ideia de que as crianças são tiradas mais e mais do lar e tudo, faz parte de um movimento filosófico. E é um movimento filosófico atrelado a uma idolatria do Estado e a uma ideologia específica hoje. E por último, John Maynard Keynes. Eu não posso deixar de colocá-lo ali, porque ele veio botar a cerejinha em cima desse bolo quando ele desenvolveu todo um modelo econômico que consegue dialogar com a estrutura de capital que existe hoje no mundo, mas que basicamente propõe que o déficit do Estado é a força motriz de toda a economia. E se você hoje resolver estudar economia no Brasil, num ambiente universitário, para fazer um curso de doutorado, universidade, você só vai encontrar uma no Brasil onde você pode estudar fora do modelo keynesiano desse cara, que é o Mackenzie. Por trabalho específico que a gente resolveu fazer. Porque todas as outras, alguém vai virar e falar: mas tem o Instituto Mises, mas tem a FGV. Sim, não são universidades. São fundações ou institutos. Mas num contexto de universidade que financia o tipo de pesquisa que o Mackenzie faz, por quê? Porque o modelo keynesiano é dominante no Brasil. No máximo você vai achar uma ou outra instituição que o pessoal estuda um pouquinho, outro cara chamado Milton Friedman, da Escola de Chicago, que é um pouquinho modificada. Tá? E o modelo keynesiano está estourando a nossa economia ano após ano. Pouquíssimos dos nossos ministros da economia, aliás, o pessoal que criou o Plano Real era da Escola de Chicago, rejeitava o Friedman. Por isso deu certo. Mas esse modelo é dominante na área econômica. E para aqueles que trabalham na arena pública, esse é o modelo que informa a visão nossa de como que o Estado se relaciona com a economia. A gente olha para o gasto do Estado como a chave motriz da economia. Isso incha o Estado, isso faz com que o Estado se transforme não apenas numa suposta força motriz, mas no beneficiário final também de todo o movimento econômico que acontece. Bom, deixa eu voltar um pouco para a Terra, mas eu queria deixar claro para vocês esses pontos, ainda que de forma geral. Essa inversão moral, na verdade, se a gente for descrever, ela faz uma redefinição da natureza humana. Ela redefine o que é o homem. O homem, antes de mais nada, é um ser social, o homem é um ser autônomo, o homem é a medida de sua própria existência, o homem é a medida de sua própria vida. Cabe a nós mesmos definirmos quem somos. Você se autodefine pelos seus atos e pelos seus gestos e sentimentos. Aliás, o mundo de hoje vai dizer que até a sua sexualidade deve ser autodefinida também, quanto mais as outras coisas. Uma redefinição do conhecimento. Houve uma época em que a gente achava que conhecimento era correspondência entre o que eu achava e o que as coisas são. Hoje em dia, cada um tem a sua verdade. Hoje em dia, conhecimento é interpretação. A gente redefiniu o que é conhecimento. E a gente redefiniu o que é esperança. Como somos pessoas cristãs, a gente sabe o que quer dizer escatológico. Então eu me permiti usar o termo teológico aí, porque a gente sabe o que quer dizer. Mas é esperança, traduz, substitui a esperança. Uma redefinição da esperança. Qual que é a nossa esperança? Deus está redimindo todas as coisas e Jesus Cristo vai trazer todas as coisas à submissão dele. E ele vai enxugar as lágrimas dos meus olhos e gravar a lei dele no meu coração. Isso é esperança. Isso é o que nos move. A gente redefine a esperança. A esperança é: eu vou ser, eu vou me autoafirmar, eu vou me realizar, vou ser feliz, não importa o que.
Agora, minha irmã Vera,